Felipe Coutinho no Corinthians, mais um volante de peso chegando. Bruno Mendes vai renovar ou não? Protesto da torcida organizada. Veja tudo no Zero de hoje. Então, rapaziada, vamos começar aqui falando das notícias do Bruno Mendes. Vamos ver o que o presidente do Willian falou sobre essa negociação, se ele vai renovar ou não. Assim, é um direito do jogador, né? Ele tá chegando em fim de contrato. Tá falando do Bruno Mendes, mas enquanto isso, bora comer um podcast. 10 meses. A gente entende também o lado dele, ele quer esperar a janela de transferência, se tem alguma coisa da Europa, para que ele possa ir. Mas a gente tem conversado quase que diariamente. Eu imagino que ele nos coloca aqui no Brasil se jogaria no Corinthians, que se não vier nada da Europa, que é um sonho dele. Aí, rapaziada, ele acabou de falar que aqui no Brasil só jogaria no Corinthians. Vamos ver isso nos próximos meses. Ele poderia, ele renovaria. Então a gente tem que aguardar agora essa janela e a gente segue conversando com ele para que ele fique. Entendo que é um excelente jogador, tem identificação com a torcida, é jovem. Você vê, ele ficou um ano no Inter jogando como capitão e na posição dele de zagueiro. Não foi convocado para a seleção. Aqui fez 2 jogos de lateral e já foi convocado para a seleção. Olha o deboche dele contra o Inter. Jogou lá de lateral e jogou lá de zagueiro, então isso mostra para ele também a força que é o Corinthians, a projeção que dá a ele, o quanto isso pode ajudar também no sonho dele no futuro de jogar na Europa. Então a gente acredita que a gente vai ter uma boa solução com ele sim e que ele permaneça, mas temos que esperar aí mais alguns dias de janela internacional. Maravilha. E aí, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que o Bruno Mendes renovasse com a camisa do Corinthians? Deixa aqui nos comentários. Eu, no meu ver, mano, ótima opção pro Corinthians renovar. Deve renovar sim. E, rapaziada, um pouco tempo atrás foi noticiado que o Corinthians havia tomado um transfer ban pra não pagar algumas contas com referentes ao Bozelli. Vamos ver o que o presidente do Willian falou sobre isso. Será que vai contratar alguns outros jogadores? Um pagamento, isso até demora a acontecer. Tem processos aqui, né, de 10 anos atrás, que estão estourando agora, de 6 anos atrás. Isso você vai levando na justiça e um dia sai a decisão e você tem que pagar. No caso de atletas e empresários, dívidas envolvendo o futebol, existe tanto a FIFA, né, como a CNRD para que as pessoas que se sintam prejudicadas recorram e eles dão um prazo para pagar e se você não pagar você fica proibido de contratar na janela seguinte, mas você pagando cai automaticamente. Então a gente também tinha dinheiro para ter pago isso uma semana antes, poderia, mas a gente tem outras despesas, então como a gente só vai... Rapaziada, isso mostra a várzea que é a diretoria. Por que não pagou logo, rapaziada? Por quê? A janela sobe dia 3, esse transfer vai ser aplicado a partir do dia 3, também a gente controla o nosso fluxo de caixa para pagar outras despesas que poderiam também causar outros danos ao clube. Agora vamos falar da nova possível contratação do Corinthians, o Wendel, rapaziada. Ele sim que é um bom volante que pode chegar com a camisa do Corinthians. O Wendel deve ser mais um nome a retornar ao futebol brasileiro, rapaziada. O jogador, apesar de ser um dos principais nomes do Zenit, quer voltar ao Brasil. O primeiro clube a ser citado como um possível interessado seria o Flamengo. Porém, o Corinthians passou na frente do Flamengo. Isso porque, de acordo com o Samir Carvalho, o Timão já oficializou uma proposta do Zenit para contrato com o jogador. A intenção seria fechar um contrato de empréstimo para o Wendel, rapaziada. E lembrando, o Corinthians e o Zenit, eles têm a diretoria de ambos tem uma oferta amigável entre ambos, né? Porque o Corinthians já vendeu vários jogadores a preço de banana, né? Pro Zenit e o Corinthians contratou o Yuri Alberto. Revelado pelo Fluminense, o Wendel está com 25 anos e na última temporada europeia somou 25 jogos com as cores do Zenit, tem 9 gols marcados e fornecido 5 assistências. Um bom número para um volante, rapaziada. Eu queria ver ele com a camisa do Corinthians. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de Wendel com a camisa do Corinthians, um volante de reforço com uma idade muito boa, chegando com a camisa do Corinthians? Vocês gostariam? Deixa aqui nos comentários. Rapaziada, e agora eu vou explicar um assunto sério. Pedro foi vendido, Robert Renan foi vendido, Mantuan foi vendido e o Corinthians contratou o Yuri Alberto. Vamos ver o que o presidente do Willian falou sobre tudo o que tá acontecendo. Então, contra o Santos também, fizemos um grande jogo na Vila, faz uma semana ou duas, né, ganhamos um clássico fora, e pouco se fala, né, esse jogo praticamente ninguém falou absolutamente nada, e era um clássico e fora de casa, coisa que o Corinthians não vinha tendo bons resultados há muito tempo, e a cobrança era muito grande em cima disso. Então, é possível melhorar, temos que melhorar, vamos reforçar, e temos grandes jogadores como foram vistos ontem, né, grandes promessas, jogadores, por mais que se fale da base do Corinthians, que é isso, que é aquilo, olha quantos atletas nós temos aqui, o ano passado já o Vitor Pereira deu muita oportunidade a muitos jogadores da base, agora o Vanderlei vem fazendo isso muito bem, então a gente tem muita esperança, convicção de que vai melhorar muito e que a gente ainda pode brigar por coisas grandes. Se você colocou, tá aí na Copa do Brasil, nós estamos na quartas de final novamente da Copa do Brasil e para alcançar um título são 6 jogos, né? Então a gente tem condições também de... Por isso pode vencer 6 jogos, tem que vencer 6 jogos, hein, rapaziada? Sem fazer loucura e sem ser responsável por dificultar, eu vou segurar até o fim a minha responsabilidade financeira que eu me comprometi e que eu sei, porque eu tô aqui o dia a dia, que é o que o Corinthians precisa nesse momento, muito mais do que títulos. Willian, o que a gente vê, eu, por exemplo, acho que o único jogador que vocês negociaram é o Robert Renan, que eu acho que esse menino é um craque de bola. Tanto é que está entre os 20 jogadores eleitos aí de jovens pela FIFA.
queria que você explicasse pro torcedor, pra gente, como é que foi essa negociação. Robert Renan, Mantuan, Duqueiroz, o Pedro agora pro Zenit, que é a preferência do Zenit, e o Yuri Alberto. O que a torcida tá muito brava com você em relação a esses 4 jogadores e com o Corinthians, você como presidente, o que foi isso? Qual foi a ideia? Por que fez isso? Porque não tem dinheiro, tem que pagar as contas, e esses meninos são, todos eles já foram embora. Por que vocês fizeram isso e trouxeram o Yuri Alberto? Vamos ver o que o Duílio falou agora, né? Foi crucial na pergunta. Esses 4 jogadores, não daria pra segurá-los ou não teve jeito de fazer isso? Porque esse Robert Renan é um craque, mas pro outro lado você tem Murilo, Caetano, que jogaram bem, 2 zagueiros, você tem o Wesley, e pra sequência, o Wesley, que é 70% do Corinthians, o Murilo, quanto que é? O Biro, quanto que é? Vamos ver o que ele vai falar, o presidente Duílio. Vamos colocar um pouco mais pra frente aqui. É um jogador de 21 anos, um jogador que tem ainda uma Olimpíada pela frente, que tem Copa do Mundo pela frente, que já falando do Yuri Alberto, principal, que foi artilheiro onde passou, fez um campeonato excelente no Inter. Bom, é uma oportunidade, um jogador que poderia nos acrescentar muito, assim como nos ajudou muito no ano passado, assim que chegou, veio por empréstimo primeiramente. Depois tínhamos a necessidade de ter um centroavante e ele voltaria para o Zenit, né? Fizemos uma conta de valores de mercado do que valeria o jogador e o Zenit tinha interesse no Robert Renan, que também tinha interesse de ir. Fizemos aí um percentual do Robert, que foi 55%, se eu não me engano, foi isso. Um percentual do Mantuan, que já estava lá emprestado, para completar isso. Porque falando do Mantuan, né? Tem avaliação no caso, o Robert também é um jogador que jogou pouco. Se você olhar hoje quanto ele vale aí no mercado de avaliações, ainda também é um valor baixo por ter feito poucos jogos no profissional. Não chega, acho que nem na metade do que é hoje o valor de mercado do Yuri Alberto. Mas ele foi também por uma opção por posição. A gente precisava de um centroavante. O Yuri fez um excelente ano no ano passado, fomos muito bem. Como eu coloquei, chegamos em quinto, fomos à final da Copa do Brasil. E decidimos fazer esse investimento. Primeiro porque a necessidade da posição, segundo o valor de mercado de um centroavante sempre é maior do que o de um defensor, né, por fazer os gols. O Robert, a gente tinha aqui essas peças, como você colocou muito bem, tinha ainda o Raul Gustavo, que é canhoto, tem o Murilo, que é canhoto, temos o Caetano, que é canhoto, que já estava jogando no Goiás na época para adquirir experiência, fazendo bons campeonatos. Então a opção foi uma parte técnica da necessidade que a gente tinha de um centroavante e a sobra que a gente tinha de zagueiro. E para completar foi uma parte do Mantuan, que gostaria de ficar por lá, e uma parte do Duqueiroz. E em troca veio, eu não estou colocando o Pedro nisso, porque o Pedro é um negócio totalmente à parte, o Pedro foi feito a venda agora, o Zenit tinha a prioridade. Aí, rapaziada, o Pedro foi uma venda totalmente à parte. Achei que tinha negociação envolvida, mas é totalmente à parte o Pedro. Mas nem precisou usar, porque a única proposta que recebemos, infelizmente, foi a do Zenit, né? Então ele fez uma proposta, discutimos, tentamos melhorá-la e acabamos chegando nesse formato de 50% por 9 milhões de euros. Aí, rapaziada, foi venda confirmada, 50%, cerca de 9 milhões. Aí, rapaziada, o que vocês acharam desse preço de banana? Deixa aqui nos comentários. Tendo ainda 30% do futuro, né, da venda, caso ele seja vendido. Então, eu acho que é essa a gestão que a gente tem que fazer. No caso do Pedro, você colocou, nós temos o Wesley aqui, que no momento está à frente dele, nós temos o Biro, que está aqui, nós temos o Adson, que está aqui, nós temos jogadores que fazem a mesma função. Do lado esquerdo, por exemplo, do campo, que é onde o Pedro mais joga, nós temos o Roger Guedes. Então, a gente viu qual é a forma da gente fazer um dinheiro para que a gente possa cumprir os compromissos e que a gente não afete o desempenho do time, que já não é bom, né, para a gente que não enfraqueça o elenco atual. Então, eu poderia vender o Yuri, poderia vender o Roger, esses têm proposta, né? Aí, o Yuri Alberto, o Roger Guedes, todos têm proposta. Jogadores mais rodados, mas eu perderia, enfraqueceria o elenco, nós temos que melhorar no Brasileiro, temos uma disputa de título pela frente, queremos chegar na Libertadores e Copa do Brasil do ano que vem, e a venda do Pedro não nos tiraria isso, e o Pedro continua com a gente até o ano que vem. Então, foi a forma que a gente entendeu que traria menos prejuízo à parte técnica, mas que também daria pra gente a condição de manter os nossos compromissos, para que a gente não tenha um prejuízo maior, como por exemplo o transfer ban. É isso, rapaziada. O que você achou da declaração do Duílio? É óbvio, tem uma manipulação. Se você ouvir, você vai concordar com ele. Mas, no meu ver, o Pedro, cerca de 9 milhões, rapaziada, é um valor muito pouco. O Pedro tem apenas 17 anos. Pode vir dar frutos bons pro Corinthians. Certeza, se ele ficasse mais um ano, o valor dele triplicava, rapaziada. Mas essa é a minha opinião. Quero saber de vocês. Felipe Coutinho está de saída do Aston Villa. O Menão fez uma boa temporada e, conforme repercutido pelo jornalista Rafael Reis, deve ser negociado nos próximos dias. A mesma fonte ainda publica que entre os possíveis destinos pode estar o futebol brasileiro. Entretanto, é impossível disputar com o futebol turco e da Arábia Saudita. Coutinho no início do ano foi forte o alvo de clubes querendo contratar ele, como o Vasco da Gama, o Corinthians. Entretanto, ainda de acordo com Rafael Reis, pessoas ligadas ao atleta confirmam que os contatos se mantiveram durante esse semestre, rapaziada. O Aston Villa, inclusive, já aceitou o prejuízo e está disposto a liberar o valor do Coutinho por abaixo de 20 milhões. Mas um fator muito crucial seria o alto salário dele, cerca de 3 milhões. E lembrando, o Coutinho não fez uma boa temporada, ele tem 22 jogos e apenas um gol marcado. Eu vou dar minha opinião.
Se ele vir pro Corinthians, é óbvio que eu vou ficar iludido. Mas, rapaziada, a gente não tem condições de contratar um jogador que, é óbvio, é o Felipe Coutinho, mas ele tem apenas 22 jogos e 1 gol marcado, rapaziada. No meu ver, o Corinthians não deveria contratar o Felipe Coutinho, deveria contratar um outro jogador sul-americano ou brasileiro mesmo, com o preço do Coutinho, porque o alto salário dele é muito alto e está aqui pro Corinthians, rapaziada. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Corinthians deveria investir um pouco pro Felipe Coutinho? Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários.